Esta é uma lista de níveis de poder geopolítico e estamos focando em países cuja influência está mais ou menos restrita ao continente ou à região geral onde estão localizados. Vamos analisar e listar os países que não estão no mesmo nível dos Estados Unidos da América, China e Rússia. Essas entidades, embora menores, também merecem atenção. Vamos classificá-las. Vamos começar pela Argentina. Acredito que Javier Milei trará mudanças muito positivas ao país. Os resultados econômicos dos argentinos hoje mostram que eles têm muito pouco poder econômico para exercer influência na América do Sul. E eles realmente não têm muito exército para mencionar. O produto interno bruto per capita é de apenas 14 mil e, na verdade, do ponto de vista geográfico, como mencionamos naquele vídeo, eles estão basicamente protegidos de intervenções externas. Devido à distância da Europa, Estados Unidos e outros lugares além da Cordilheira dos Andes na fronteira. Mas essa mesma característica torna muito difícil para eles projetarem poder até mesmo sobre seus vizinhos imediatos. Sim, Buenos Aires é muito influente no Uruguai, mas pense nesses países. A maioria quer países seguros e estáveis nas fronteiras, pois isso os ajuda a se manterem estáveis, não receber refugiados nem lidar com crime. Acabou de ocorrer uma tentativa de golpe na Bolívia, bem perto da Argentina. Eles nem conseguem estabilizar metade do continente sul-americano. E, na verdade, o Brasil se vê como a superpotência da América do Sul. Então são eles que vão intervir. Quando há conflitos na Venezuela, o Brasil quer arbitrar. A Argentina não está realmente perto de ter voz à mesa com todos esses outros países da região. Eles ainda precisam realmente consertar o que está acontecendo em casa. Então, nível D para a Argentina. O próximo país é a Polônia. Eles são membros da OTAN e fazem fronteira tanto com a Rússia quanto com Belarus. Eles foram incrivelmente fundamentais no fornecimento de equipamentos e suprimentos para as tropas ucranianas durante a guerra na Ucrânia. E eles são o ponto de pivô se você quiser falar sobre um cenário em que a guerra da Ucrânia deixa de ser um conflito pequeno, realmente situado em um país, para, você sabe, um cenário de terceira guerra mundial, ou uma guerra que arrasta toda a Europa. A Polônia é o ponto de pivô e tem investido muito em suas forças armadas e pesquisas, prevendo esse cenário. Para este vídeo, eu não percebi que eles eram, na verdade, não só a sétima maior economia de toda a União Europeia, mas também a maior da Europa Central. Esta é uma economia significativa dentro do contexto da União Econômica Europeia e um verdadeiro dominó militar. A Rússia não tem a sensação, nem a crença de que pode simplesmente marchar para dentro da Polônia, até porque marchar para dentro da Ucrânia não deu particularmente certo. Mas eles não têm nenhuma crença ou confiança de que será uma luta simples ou fácil. Quando Putin entrou na Ucrânia, tudo indicava que ele achava que seria uma tarefa fácil para nós. Não acabou sendo assim, mas a Polônia fez muito mais para se defender, além de estar conectada à aliança da OTAN. Vamos colocar a Polônia no nível B e depois seguir para a Indonésia. Este arquipélago de 17 mil ilhas é bastante defensável, afinal, como conquistar milhares ou até 17 mil ilhas sem uma enorme expedição naval e marítima? Não dá, né? Imediatamente situados na costa da China, eles poderiam chamar aliados ou trazer forças externas, se necessário. Se eles realmente estivessem em apuros, mas falando em estreitos, olha só isso. Eles são uma das entidades que podem fechar o Estreito de Malaca. Alguns dizem que, como no caso da China e Taiwan, tudo se resume ao Estreito de Malaca. Isso simplesmente vai ser fechado e, a China vai colapsar. Eu realmente não acredito nisso. Acredito que eles tenham outras opções para suprir suas necessidades energéticas. Não é como se tivessem tanta influência sobre a China. Ainda é um corredor importante, assim como outros que cruzam partes da Indonésia e são rotas marítimas essenciais para o comércio. Todo o valor nos mares abertos passa pelas águas da Indonésia em algum momento. O produto interno bruto que eles aumentaram superou os empréstimos da Cinturão e Rota. Então há muitos países da iniciativa Cinturão e Rota que estão afundados em dívidas. E é uma forma de diplomacia da dívida que prende as pessoas à rede de alguém. A Indonésia ainda resiste um pouco à China devido ao crescimento gerado por seus investimentos em infraestrutura. Uma grande parte disso é o controle deles sobre o níquel e o fato de terem uma população jovem. Eles não fazem parte desses países com população envelhecida. Eles têm trabalhadores para aplicar nessas diferentes indústrias. No geral, eles estão por volta da 16ª maior economia atualmente.
Como eles entrarem entre as 10 maiores economias em 10 a 20 anos, isso trará ainda mais poder geopolítico no futuro. Mas mesmo hoje, sendo apenas um ator regional no Sudeste Asiático, estamos colocando a Indonésia no nível A. Agora, quando digo isso, você pode se assustar, hesitar e pensar, nível A? Onde ficam Índia e Estados Unidos da América? Eu fiz um vídeo completamente separado que cobre as principais potências geopolíticas, os caras que realmente conseguem exercer influência em vários cantos do mundo. Então vá assistir a esse vídeo. Se é isso que você está procurando, aqui estamos realmente falando sobre influência regional. Então o teto um nível A aqui é realmente como um nível D ou E no contexto daquele outro vídeo. Você pode assistir aos dois juntos e depois me zoar nos comentários, porque tenho certeza de que vai discordar de alguma coisa. O próximo é a África do Sul, cuja economia é menor que a da Argentina. Eles enfrentam questões internas parecidas que precisam resolver primeiro, mas, diferente, não há um hegemon regional ou foco intenso na África Austral. Agora, com certeza, há todo tipo de interferência em lugares como o Congo e alguns desses outros países ricos em recursos por parte de agentes externos. Os Estados Unidos e a China, sendo dois dos maiores, e a Rússia também. Então, vamos colocá-los no nível C, mas eles têm, em nível regional, consideravelmente mais influência. O próximo é Israel. Israel claramente consegue fazer diplomacia e exercer alguma influência em outros cantos do mundo. Israel está em tanta necessidade de uma postura defensiva que ainda procura esses outros países em busca de assistência, quase exclusivamente no contexto de seus interesses dentro do Oriente Médio. Eles possuem tecnologia militar avançada devido à diplomacia, como a cúpula de ferro e ataques de precisão. Uma das melhores organizações de inteligência do mundo, mas também uma das geografias mais desafiadoras. Eles têm linhas defensivas apertadas em uma guerra em várias frentes, mas acabam encurralados contra o mar. E não estou tentando usar essa analogia de forma leviana, eu sei que isso carrega muito peso. Estou colocando eles no nível S, porque é realmente difícil, à medida que analisamos todos esses outros países. Conceber um país que tenha a capacidade e a disposição de realmente executar assassinatos de líderes de seus inimigos declarados. Em termos de projeção de poder regional, este é um poder regional muito capaz, então Israel fica no nível S por esse motivo. Depois vem Taiwan, um dos casos mais complexos, porque isoladamente não há poder militar suficiente ali para realmente projetar qualquer poder sobre seus vizinhos, certo? Japão, China. No mesmo bairro, você só pode ser tão poderoso quando esses são seus vizinhos imediatos. Porém, por causa do desejo da China de adquirir ou readquirir. No entanto, você quer tentar definir o desejo deles de trazer Taiwan de volta para a República Popular da China? Por isso você tem aliados fortes no Japão e nos Estados Unidos. É tudo por causa da Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, a empresa de fabricação de semicondutores de Taiwan. E por que isso é tão essencial para as cadeias globais de suprimentos, para todo esse tipo de boom tecnológico que temos vivido aqui nas últimas décadas. Eles têm amigos extremamente poderosos e isso significa investimento, isso significa acesso ao equipamento militar mais avançado. E por isso, eu tenho que colocá-los no nível A, mesmo que eles tenham alguns vizinhos realmente assustadores do outro lado do Estreito de Taiwan. O próximo é o Paquistão. O Paquistão tem armas nucleares. Só 9 países têm armas nucleares e é muito difícil para mim colocar qualquer um deles em uma posição baixa nessa lista, certo? Eles sofrem pressão de vizinhos poderosos e grande instabilidade política e econômica. Eles não tiveram um único primeiro-ministro que conseguiu completar um mandato inteiro desde a partição da Índia. Falta estabilidade política, a economia é muito endividada, mas a grande população jovem e o armamento os tornam praticamente invadíveis por seus vizinhos. E por esse motivo temos que colocá-los no nível B. Eles definitivamente não fazem com que ninguém ao redor faça o que eles querem, mas ninguém vai mexer com eles também. Então acho que é basicamente aí que estamos nivelando os países do nível B. Irã é uma loucura, porque acabamos de dizer que Israel está no nível S, então não dá para colocar o Irã no nível S. Além disso, o Irã é realmente desafiador aqui. Basicamente, eles vão ficar entre o nível S e o nível A. Eles têm grande influência na região, certo? E eles fazem isso agora que podem vender petróleo, financiando diferentes grupos intermediários para promover os conflitos que os beneficiam.
Então, a guerra civil que está acontecendo no Iêmen e, ao mesmo tempo, tudo o que está acontecendo em Israel com o Hezbollah e o Hamas, agora mesmo. E isso representa grande influência e poder regional. E eles têm um exército enorme e uma economia considerável, conseguem exportar petróleo, controlam o Estreito de Hormuz. Eu ia colocá-los no nível A, mas enquanto falo sobre isso agora, acho que não posso colocá-los no nível A. Acho que é nível S também. Depois do Irã, a Coreia do Norte é a próxima. Eles têm um arsenal nuclear, não têm uma economia forte, têm uma aliança estreita com a China, mas estão em grande parte isolados economicamente. Coloco eles no nível B porque não dá para pôr mais baixo, mas estão longe do nível A em influência. O produto interno bruto per capita deles é tão baixo que é triste pensar no que os cidadãos desse país enfrentam. Então, vou seguir em frente antes que eu fique muito triste. Espanha, de forma semelhante, membro da União Europeia e da OTAN, economia realmente grande, mas no Mediterrâneo Ocidental, simplesmente não acontece tanta coisa por lá. Tipo, eles não são grandes jogadores lá, são meio adormecidos, eu acho. Na analogia do livro A Estranha Morte da Europa, de Douglas Murray, ou simplesmente o mal-estar que acho que muitas pessoas aplicaram isso à Europa nos últimos 30 anos, mais ou menos. Acho que a Espanha é o exemplo disso. Vou colocá-los no nível B. Tenho certeza de que vamos receber algumas críticas nos comentários por causa disso, considerando a diferença, mas esse vídeo é meu, não seu. Agora vamos para a Grécia. Acho que a Grécia representa bem a questão aqui. Eles conseguem projetar um pouco de poder nos Balcãs, mas estão cercados por vários jogadores de peso. Temos a Itália, o Egito, Israel, a Turquia, a Rússia, todos negociando ao redor do Mar Negro e do Mediterrâneo Oriental. No máximo, são pares de algumas dessas entidades, mas tem 1/8 da população e 1/5 do produto interno bruto da Turquia. Esse é o principal tipo de problema geopolítico que eles precisam resolver, por assim dizer. Mesmo estando na União Europeia e na OTAN, a Turquia conseguiu excluí-los do poder geopolítico, tanto duro quanto suave. Eles vão para o nível D, enfrentam problemas econômicos. Já visitei turismo excelente em um lugar lindo. Mas fora isso, não acho que seja um país em trajetória ascendente, nem que consiga projetar muito poder em sua região de modo geral. Da mesma forma, temos o Egito logo do outro lado do Mediterrâneo. Estamos colocando eles no nível C justamente porque o canal de Suez é a artéria importante do comércio global para todo um hemisfério. Vimos quando aquele navio enorme encalhou e bloqueou tudo, vimos o tipo de repercussão que isso causou. E não que o Egito seja particularmente ativo em, você sabe, fechar ou impor pedágio absurdo, mas é influente nos assuntos do Oriente Médio e Norte da África, com grande população e exército. Se a economia deles fosse mais forte, eles se projetariam mais, mas não creio que esses problemas econômicos sumam tão cedo. Vamos colocá-lo no final do nível C, perto do D, mas ainda assim no C. Agora, os Países Baixos. Essa foi a principal crítica ao meu vídeo sobre aliados dos Estados Unidos da América. Deixei os Países Baixos de fora e os comentários estavam certos. A ASML é outra, semelhante à Taiwan Semiconductor Manufacturing Company em Taiwan, uma empresa de enorme importância geoestratégica. Porque eles fabricam as máquinas que produzem os semicondutores que são feitos em Taiwan, entre outros lugares. As máquinas de litografia deles são as que realmente produzem todos os semicondutores, que são tão importantes em Taiwan. E então, quando eles se juntaram aos Estados Unidos da América e ao Japão para proibir a exportação desses dispositivos para a China, isso foi um grande dominó geopolítico. E algumas pessoas estão extremamente pessimistas em relação a isso. Eles acreditam que isso apenas impulsionará a inovação chinesa e que criarão uma indústria de semicondutores em poucos anos. Ou que existem maneiras de contornar as sanções que estão sendo meio que burladas e a China ainda está conseguindo acesso a essas máquinas. Eu realmente acho que isso sufoca a indústria de semicondutores chinesa de uma forma significativa e a desacelera por 3 a 5 anos. Eu não sou tecnicamente sofisticado o suficiente para ter uma resposta mais precisa do que essa. É uma economia grande para uma população relativamente pequena e eles têm parceiros capazes de realizar as coisas para eles. Isso é uma moeda de negociação quando se tem uma empresa como a ASML tão importante para o país. Produto interno bruto per capita alto,
armas nucleares dos Estados Unidos da América lá e um porto importante. Roterdã é um dos principais portos da Europa. Por isso, vamos colocá-los na parte inferior do nível A, mas ainda assim como país de nível A. Obrigado a quem deixou comentários maldosos no vídeo anterior. Bélgica vai direto para o nível C. Eles fazem parte da União Europeia e da OTAN. Têm economia forte, mas são pequenos no bloco. O mais louco, e porque sou meio pessimista sobre a União Europeia, é que qualquer país membro pode vetar qualquer política proposta. E então, quando você tem esse voto, você realmente tem poder político regional por meio da sua capacidade de usar o veto. A Bélgica não precisou usar esse poder. Já vimos países como Hungria e Eslovênia usarem o veto para obter concessões, então a Bélgica também pode fazer isso, colocando eles também no final do nível C. Eu sinto que todos os países do nível C, basicamente eu disse para colocar no final do nível C, exceto o Egito. Já fiz isso com o Egito. Nos Emirados Árabes Unidos, a riqueza de petróleo, localização estratégica no Golfo Pérsico e crescente poder regional e influência diplomática participando dos Acordos de Abraão. Isso é o começo de uma potencial aliança de oposição ao Irã, na forma da Arábia Saudita e Israel sendo as duas principais entidades. Os Emirados Árabes Unidos oferecem grande potencial de apoio financeiro para essa iniciativa, por isso os classificamos como nível A. Acredito que eles tenham várias franquias esportivas na Europa. Isso não é poder duro, mas trará benefícios de soft power e lucros para eles. A Bielorrússia, apesar de ter recursos naturais importantes e ser um polo comercial, está tão alinhada e dependente da Rússia para sua segurança, que temos que colocá-la no nível D. Ela realmente nem tem muita soberania política, sabe? O Lukashenko já teve algumas eleições, digamos, contestadas, se é que podemos chamar assim. Acho que isso é um pouco generoso. Na verdade, ela é basicamente um estado vassalo da Rússia. Então, estamos colocando eles no nível D, altamente dependentes economicamente da Rússia, e não tem uma população muito grande. Mas, devido às bases militares e à proximidade com Polônia e Ucrânia, ainda são influentes na região. Nova Zelândia. Também vamos colocar no nível D. Eles fazem parte da rede de inteligência Five Eyes. Isso é mais ou menos como o argumento da Argentina, tipo, quem eles realmente vão influenciar? A Austrália? Tipo, talvez eles influenciem um pouco a Austrália, mas eles realmente não chegam nem perto do poder geopolítico e da economia da Austrália. E fora isso, são só algumas ilhas no Pacífico. Quem realmente se importa? Então, em seguida temos a Nigéria, que é a maior economia da África, uma população enorme, população jovem, muito potencial por lá, e uma riqueza recente do petróleo que eles estão tentando transformar em um crescimento econômico mais abrangente. Porém, há indícios de uma possível maldição dos recursos, com dificuldades de desenvolvimento fora dos principais recursos naturais da Nigéria. Os vizinhos deles enfrentam dificuldades econômicas ou de desenvolvimento. Assim, dentro de sua pequena esfera no Sahel, eles exercem influência regional significativa. Por isso, vamos colocá-los no nível C. É realmente limitado em alcance por causa do tipo de questões internas que ainda estão sendo gerenciadas lá. Em seguida, temos a Noruega. Eles têm alto produto interno bruto per capita, localização estratégica no Círculo Polar Ártico, fazem parte da OTAN e possuem reservas de petróleo e gás. Há muitos pontos positivos, mas volta à questão: quem você realmente influencia? Eles não fazem parte da União Europeia, então não têm direito de veto dentro do contexto da política da União Europeia. E então, nos países nórdicos, todos são aliados, mas não há muita força ou influência que possa ser exercida dessa forma. Eles estão isolados da Rússia, portanto não enfrentam uma ameaça física direta. Mas eles simplesmente não têm muita capacidade de influenciar externamente, pela própria natureza da geografia, meio que isolados ali. Vou deixá-los no nível D. Concorda ou discorda? Suíça vai para o nível C. É um centro financeiro global, e essa neutralidade lhe confere uma certa capacidade diplomática. Influenciar e dialogar com diferentes entidades para realizar objetivos é uma forma legítima de soft power. Eles também têm um orçamento de defesa alto em relação ao seu tamanho e um terreno extremamente defensável. A neutralidade da Suíça se deve em parte à sua difícil navegação interna, diferente de outros países europeus. As pessoas podem até passar por lá,
mas geralmente preferem contornar a Suíça para alcançar seu destino, porque não é necessariamente o prêmio a ser conquistado, então por esse motivo vamos colocá-los no nível C. Não posso dar a eles o mesmo nível de influência que, você sabe, um país com armas nucleares, apesar do fato de serem muito mais ricos do que eles. Isso lhes dá um monte de poder brando para influenciar a região. E meio que sempre ter um lugar à mesa quando se trata de política de poder. Dinamarca, como Bélgica, tem veto na União Europeia e produto interno bruto per capita forte, né? Então fica no nível C. Indo para a Etiópia, é a economia que mais cresce na África, mas está realmente meio que desestruturada por conflitos internos. Eles certamente conseguem projetar um pouco de poder no Sudão ou na Somália, mas nem existe uma recompensa particularmente grande lá quando eles conseguem se organizar. Se houver esse conflito civil, não posso te colocar acima do nível D. E por fim, temos o Catar ou Catar. Possuem grandes reservas de gás, petróleo e localização estratégica no Golfo Pérsico. Seriam superados pelo Irã se chegasse a confronto, mas tem uma grande base militar dos Estados Unidos da América. A rede Al Jazeera, que eles financiam, é um enorme veículo de soft power. Assim como os Emirados Árabes Unidos, eles participam de grandes eventos esportivos internacionais, como a Copa do Mundo da Federação Internacional de Futebol, Associação 2022. Eles são donos do Paris Saint-Germain, têm soft power e enorme riqueza. Acho que eles têm mais influência do que aparentam. Já vi que até pagaram dívidas do Egito para ganhar mais poder lá. Vou colocá-los no nível B, pois tem maior projeção de poder externo. Mesmo com pouca gente, tudo é pago e cuidado em casa, permitindo que olhem para fora. Eles não têm os problemas domésticos que alguns países do nível C enfrentam. Essa era a minha lista de níveis. Comente o que você odiou, amou ou achou interessante. Até o próximo vídeo. Obrigado.